Olá, sou Amanda Medeiros Francisco E eu sou Camila Cel. e estamos aqui para apresentar a vocês um pouquinho de um dos lugares mais fascinantes de Florianópolis, o Palácio Cruz de Souza. Somos pesquisadoras voluntárias do projeto de iniciação científica chamado Acervos e Arquivos, um estudo sobre obras artísticas, escultóricas, objetos e elementos decorativos pertencentes ao acervo do Museu Histórico de Santa Catarina, Palácio Cruz de Souza, orientado pela professora Ana Lúcia Beck. A nossa missão é introduzir você, espectador, a um universo simbólico capaz de levá-lo a uma viagem no tempo, a partir do conjunto decorativo presente no primeiro andar do palácio, localizado nas laterais da escadaria de mármore. Este conjunto foi escolhido como nosso objeto de pesquisa por causa de suas muitas singularidades inquietantes. A decoração que apresentaremos a vocês é toda esculpida em estuque. O estuque é uma massa formada por gesso, água e cal, utilizada desde a antiguidade para modelar esculturas e decorar paredes, tetos e exteriores. Depois de se criar a forma do estuque, ela é pintada. Assim, a decoração que vemos hoje em dia apresenta uma combinação na qual predominam os tons turquesa, verde escuro, ocre e laranja. Essa decoração foi produzida durante a grande reforma pela qual passou o palácio, entre 1894 e 1898. Reforma que atribuiu a ele a decoração eclética e detalhada que vemos hoje. Nas paredes deste ambiente do Palácio Cruz de Souza encontram-se diversos elementos decorativos, sendo visível uma intenção do projeto de unir figuras de significado local, como a Santa Catarina, a outras puramente ornamentais. Ao longo do vídeo, vamos olhar mais de perto alguns dos elementos decorativos que mais se destacam e em seguida apresentaremos algumas curiosidades e nossos desdobramentos subjetivos. Uma das figuras mais evidentes neste conjunto decorativo é uma mulher esculpida logo acima das portas laterais, num ponto central da composição. Ela parece caminhar ou sair das águas, provavelmente do mar, com um vestido branco e cabelos longos esvoaçantes. Ainda que ela seja visualmente semelhante a algumas representações de Iemanjá, segundo a tradição oral, estamos diante de uma representação de Santa Catarina, a santa que dá nome ao nosso estado e a ilha onde se situa a cidade de Florianópolis. Se você já visitou o palácio ou pretende fazer isso, irá perceber uma figura notável logo ao subir a escadaria de mármore, o leão. Ele não está ali por acaso, tem uma tarefa a ser cumprida, ser um aviso para que os visitantes tomem cuidado, pois ele protege as salas mais importantes do palácio, o gabinete de despachos e o antigo escritório do governador. Desde a antiguidade, a figura do leão é utilizada como símbolo de proteção da propriedade. Por isso, a sua presença é comum na entrada de diversas construções históricas. Neste caso, ainda que o leão tenha traços um tanto humanos, não se deixe enganar. Aqueles que ousarem interferir na ordem da casa irão defrontar-se com seu poderoso rugido. No primeiro momento, é possível passar direto por essas criaturas e considerá-las apenas parte dos ornamentos. Porém, ao olhar novamente, parecem surgir dos cantos da moldura das portas laterais figuras misteriosas, situadas entre a flora e a fauna mítica. Quase que automaticamente as associamos às imagens que temos de dragões, ainda que nessa versão eles sejam estilizados e retorcidos, de forma a lembrar os ramos e folhas que aparecem por todo o conjunto decorativo. Conforme nossa pesquisa, parece não haver significado delimitado para estes seres, para além de sua beleza que desperta a imaginação e nos leva a observá-los por mais do que alguns segundos. Do lado oposto ao leão, acima de um vitral, encontra-se uma tímida faixa azul ornamentada por ramos verdes. Se observar com atenção, é possível identificar a data de 1898 gravada nela. Este é o exato ano em que a Grande Reforma foi concluída, o que não é mera coincidência. O motivo de sua presença é justamente preservar a memória do ano em que grandes mudanças aconteceram no palácio, indicando o início de uma nova era e o encerramento de outra. Nos cantos do recinto, ao lado dos arcos de passagem, é possível notar também a representação de uma solitária baleia em meio ao mar,
rodeada por adornos decorativos e folhagens em estuque pintado. Imagina-se que sua presença seja uma lembrança da cultura da caça da baleia, uma prática realizada no litoral catarinense até 1973. Essa atividade tornou-se um triunfo para a economia local, permitindo um amplo desenvolvimento do estado. Infelizmente, ao contrário das baleias vivas, as que estão representadas no palácio não podem entoar seus cantos, tornando-se apenas um sussurro da memória. Acima dos arcos de passagem que conduzem à sala de jantar, é possível identificar uma ânfora grega simbolizando o presságio de uma magnífica refeição. Preenchida e adornada por frutos e ramos floridos, essa representação da ânfora resgata sua utilidade tradicional: armazenar produtos e ingredientes. Porém, com o passar do tempo, este objeto também adquiriu uma finalidade decorativa, remetendo não apenas ao sustento, mas garantindo a elegância dos ambientes. Além disso, a ânfora é mais um elemento que alimenta o imaginário e se soma ao projeto do palácio, que perpetua a tradição dos elementos de origem grega. Se você já visitou o Palácio Cruz e Souza ou outros edifícios históricos como este, provavelmente já viu alguma variação destas plantas em decorações. Presente em todo tipo de superfície e nos mais diversos estilos, o acanto é uma planta que tem sido utilizada na decoração e na arquitetura desde a Grécia Antiga. Sendo amplamente aplicado por conta de sua beleza, podemos encontrá-lo nessas paredes tanto numa forma cujo estilo apenas realça as características das folhas, como em outras muito mais ornamentadas e afastadas da morfologia da planta original. O acanto compõe também os capitéis e as colunas deste cômodo, que identificamos como inspirados na ordem compósita, que une as folhas da ordem coríntia e as espirais da ordem jônica, todas partes da tradição escultórica da Grécia Antiga. Uma coisa relativamente fácil de se notar, porém não menos interessante, é o fato de que toda a composição do conjunto decorativo está espelhada. Os elementos foram esculpidos de forma idêntica a partir de um ponto central, localizado à frente e atrás de quem chega ao final da escadaria, sendo marcado de um lado pelo leão e de outro pela faixa exibindo o ano de conclusão da reforma. Essa característica demonstra a preocupação com as ideias de simetria e harmonia, que vemos por toda a decoração do palácio, símbolo de elegância que se acreditava necessária a um edifício de importância. Um aspecto curioso sobre as paredes de mármore do palácio é que elas não são feitas de mármore verdadeiro, mas são uma pintura imitativa. O único mármore que existe na arquitetura do palácio é o que foi utilizado nos degraus da escadaria do térreo ao primeiro andar. As paredes, entretanto, apresentam superfície similar ao estilo de incrustação que caracteriza a arquitetura romana, compondo a imitação do mármore a partir de pinturas sobre gesso. Acredita-se que, por conta do tamanho do ambiente, a decisão de utilizar a incrustação na decoração se deve à praticidade e economia de recursos. Além disso, empregar esse estilo demonstra ainda mais a afinidade do palácio com o ecletismo vigente em fins do século XIX, que, nesse caso, recupera a arte e a arquitetura grega e romana, harmonizando elementos que lhes são originais. É importante considerar que uma construção como a do Palácio Cruz Souza depende constantemente de manutenção e reformas para que não seja consumida pelo tempo. Em função disso, o palácio passou por muitas transformações ao longo de sua história, como as diversas repinturas de suas paredes que resultaram no acúmulo de camadas de tinta. Segundo a tradição oral, sabe-se que sob uma dessas camadas encontram-se preservados resquícios de uma camada de tinta reminiscentes de uma ocasião, quando todas as paredes internas do palácio foram pintadas de branco, concedendo ao palácio um aspecto decorativo inteiramente diferente do que conhecemos hoje. Compreender que um lugar não conserva apenas poeira, mas também preserva e integra todos os acontecimentos, pessoas e significados que o atravessaram, nos possibilita percebermos a vida como um grande mistério a ser desvendado. Em todo lugar, sempre há detalhes a serem descobertos. Por isso, também o Palácio Cruz e Souza é um ambiente vivo, que tem necessidades e, assim como nós, perpetua sua história através da memória daqueles que experienciam uma fração de sua existência. Deparar-se com o conjunto decorativo que acabamos de apresentar pode ser, em um primeiro momento, uma experiência comovente, porém rasa para aqueles com olhos desatentos. Assim como qualquer habilidade a ser desenvolvida, perceber o entorno à nossa volta é uma capacidade a ser praticada.
A cada vez que nos propomos a observar novamente os objetos do palácio, uma nova janela de possibilidades é aberta, seja a partir de uma pequena flor de estuque que antes não havia sido notada, seja a partir de uma rachadura na parede que resguarda um acontecimento inédito. Apresentarmos os resultados de nossa pesquisa oferece uma fração de respostas a vocês. Entretanto, a verdadeira essência do Palácio Cruz de Souza apenas pode ser descoberta individualmente. Acima de tudo, o maior ensinamento que podemos passar é: afora os museus, percebam os detalhes e qualidades escondidas que existem no mundo, pois não há nenhum lugar que não possa nos proporcionar novos e emocionantes significados, mesmo quando olhamos para o mesmo. Novas perspectivas, visitas ao palácio, muitos escritos e mancha de tinta. Para além de um projeto de iniciação científica, nos tornamos pesquisadoras do mundo, movidas pelo desejo de conhecer os lugares e as histórias que nos cercam. Nosso maior objetivo não é a pesquisa em si, mas sim inspirar as pessoas a adotarem o mesmo olhar de encanto e interesse pelos mistérios e significados que carrega tudo aquilo que vemos em nosso dia a dia. Sendo assim, é uma honra compartilhar um pouco da nossa pesquisa com você. Esperamos que tenhamos cativado você, espectador, a conhecer ou revisitar o Palácio Cruz de Souza, e assim como nós, a valorizar e buscar compreender os espaços que o compõem. Muito obrigada.